Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui para responder umas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Me mandaram em inbox as perguntas. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo sobre isso? Porque vai ser longo, a resposta vai ser longa, então eu teria que mandar áudio. E então eu vou gravar vídeo respondendo as perguntas que a pessoa fez, porque são perguntas que me fazem, são perguntas interessantes e são perguntas que pode ser que muitos de vocês tenha, né, dúvidas sobre a minha pessoa. A primeira pergunta é: quem lhe estimulou quando pequena a iniciar na dança? Então, ninguém. Eu mesma, na verdade. Eu me lembro que eu gostava de dançar desde pequena, eu era muito envergonhada, uma criança bastante envergonhada. Eu era muito maior que todo mundo. Se eu tiver fotos aqui, eu vou colocar, mas eu era muito mais alta. Tipo, com 5 anos, eu era muito mais alta que as outras crianças de 5 anos. E eu me lembro de no Jardim Encantado, em Uruguaiana, que eu amava de paixão. Eu lembro que tinha professora de balé e eu passava, às vezes, na sala de aula de dança e eu via elas dançando e eu queria fazer aquilo. E eu incomodei muito, 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 muito minha avó. Eu acho que eu pedia isso todos os dias. Eu fui criada pela minha avó, e aí me lembro de toda vez que me pegava no jardim, eu pedia que eu queria fazer balé. Queria fazer aula de balé, eu queria fazer aula de balé até que a minha avó aceitou. Ela era meio contra, mas ela aceitou. E aí, para o meu desespero, eu fiz uma aula de balé, eu achei o máximo, mas eu me lembro de ter muita vergonha, mas eu achei muito legal a aula de balé, apesar de ser muito calma. Eu acho que eu fiz uma, eu não sei se eu fiz uma ou duas, mas eu lembro que depois não teve mais balé na escola. E aí eu nunca mais fiz aula de dança. E ao mesmo tempo, depois que eu já terminei o jardim, eu fiz o pré. Quando eu entrei na primeira série na minha escola, Colégio do Horto também, de Uruguaiana, tinha um professor argentino muito bom de balé e de jazz, que era o Rodolfo. Quem é de Uruguaiana conhece. E ele era professor no Horto, e aí eu pedi de novo para minha avó que me colocasse na aula de dança. E depois de muita insistência, e porque algumas amigas minhas também iam fazer, aí as mães das meninas convenceram que eu fizesse junto a aula de dança. E aí sim eu fiz, eu acho que 2 anos de dança com o professor Rodolfo lá no Colégio do Horto de Uruguaiana. Então sempre a iniciativa veio de mim, apesar da minha mãe já ter dançado em CTG, como eu também já dancei. Mas assim, eu sempre gostei de dançar. A minha família dança, mas nunca foi profissional da dança. Então eu acho que eu fui a primeira a querer ser profissional da dança, acho, não tenho certeza. E foi tudo por minha conta. Eu que incomodava, eu incomodava mesmo para entrar em CTG. Depois também eu incomodei muito. E eu me lembro que meus avós diziam que dava muito trabalho, que quando a tua mãe dançava, a gente tinha que passar no CTG de noite e terminar os ensaios tarde. E aí é perigoso e dá muito trabalho, e tu vai ter que ficar lá dentro o tempo inteiro ensaiando. Até que eu convenci tanto e eu fiquei 10 anos em CTG, era professora. Quando eu não estava dando aula, eu me enfiei mais ainda no CTG, eu era aprenda. Quando eu não dava aula, eu estava ensaiando. Quando eu estava ensaiando, eu estava dando aula, eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E eu me envolvi bastante nisso. Então, foi por minha conta. Segunda pergunta. E pelo que diz a Cíntia lá, é a pergunta mais difícil, assim, né? A pergunta mais puxada, segundo ela. E a pergunta é: quem lhe estimulou em sua vida a teres o desprendimento de morar distante da família, com esse desprendimento de segurança, de entender que as coisas podem não estar perto, mas bem, faz parte e é a vida? Bom, ela já meio que respondeu para mim, né? Mas eu lembro, desde pequena também, que a minha avó dizia: crio meus filhos para o mundo, né? E eu acho que eu levei isso muito a fio, assim. E em seguida, eu me lembro que eu demorei um pouco a me desprender,
Eu fiz a faculdade ainda em Uruguaiana, então eu saí de Uruguaiana, acho que eu tinha 23, 24 anos, para morar em Porto Alegre, e mesmo assim eu morava com meus tios em Porto Alegre por um ano, e daí eu me desvinculei e comecei a morar sozinha. Mesmo assim, claro que com o amparo de familiares que moravam em Porto Alegre e tal, mas assim, eu não sou de pedir muita coisa para ninguém, eu não gosto, eu sou muito independente desde pequena, como vocês viram na pergunta anterior. Eu já gostava de ser independente, de fazer as coisas que eu gostava. Eu me lembro que com 12 anos eu achava que eu era gente grande já, que só faltava terminar o colégio e aprender a dirigir, porque eu já era grande o suficiente para me cuidar. Então, na verdade, quando eu fui fazer o mestrado em Porto Alegre, eu já meio que me afastei dos meus avós, da minha mãe. Fui morar em Porto Alegre e aí eu me desprendi mais ainda quando eu vim morar no exterior. Que na verdade foi uma loucura, assim, né? Porque na verdade eu tinha vontade, mas não era o momento. E aí eu tava trabalhando e surgiu assim a oportunidade que eu achei que era a oportunidade certa, que eu disse, é agora que eu vou e eu vou. Mas eu vim para passar 2 meses e meio, era o tempo do meu contrato. Era um primeiro contrato, eu ia ver como é que era, queria saber como é que era, queria conhecer. Eu queria aproveitar a oportunidade. Aprendi também com um professor de dança meu, professor Beloni, de dança de folclore gaúcho, que o cavalo passa encilhado uma vez. Então montem no cavalo e vão. E também levei muito a sério o que ele disse, eu acho, né? Então eu montei no cavalo quando veio a oportunidade que eu achei que era certa e vim. Fiquei 2 meses e meio e eu me lembro que quando eu voltei, porque era o Ramadã, então não tinha trabalho e era minhas férias, eu voltei já com um contrato para mais 6 meses. E eu cheguei muito decidida que eu ia vir para ficar esses 6 meses no exterior ainda e que talvez isso durasse muito mais tempo do que eu imaginava. E cheguei no Brasil e minha avó disse: tá, chegou, deu, acabou, né? E eu disse: não, agora tem um contrato de 6 meses, eu tô indo. E eu vim e eu fui ficando e eu fui ficando. Então eu deixo muito a vida me levar. Isso foi uma outra pergunta que a Cintia me fez, dessa coisa de qual é os planos para o futuro. Eu não tenho planos para o futuro. Eu sou uma pessoa muito assim. O meu futuro é amanhã, daqui a uns dias, quem sabe daqui a uns meses. Planos curtinhos, eu não planejo nada, nem viagem eu planejo. Então é assim, né? Não sei. Talvez um pouco da influência da minha avó, um pouco da influência do meu professor de dança, que dizia o cavalo passa encilhado, então encilha, e eu pegava e ia. E o meu avô também, tipo, super me apoiava sempre. Quando eu falo pra ele alguma coisa de tô indo viajar, vai, minha filha, vai. Então acho que isso me dá o empurrão. Tirando ainda também o empurrão da empresa que eu trabalhava, que quando eu falei pra eles, olha só, lembra daquela função que eu falei pra vocês quando eu fui contratada? Que eu ainda tinha aí uma ideia de trabalhar no exterior e tal. Então, agora chegou a oportunidade certa que eu vou abraçar, que eu quero ir. E eles me disseram: vai, vai, continua trabalhando de lá. Então, eu fiquei ainda mais segura para vir. E depois, claro que depois dos 2 meses e meio trabalhando aqui, trabalhando com eles na empresa, eu vi que não tinha condições, que era muito difícil eu passar o dia inteiro no computador e eu ter que trabalhar como bailarina de noite. Eu também queria conhecer os países, eu queria aproveitar, né? E não ficar só trabalhando, trabalhando. E aí eu pedi demissão em seguida que eu fui pro Brasil na primeira vez, pedi para sair e tal. Mas é isso. E segundo a Cíntia, a terceira e última pergunta, bem leve, que em todas as lives ela diz que ninguém nunca perguntou. Como é para cuidar desta cabeleira que eu cortei esses dias? Cortei bastante e ainda tá um monte de cabelo e bem comprido. Então, eu não cuido da cabeleira, gente. Eu sou péssima para cuidados, tá? Não sou uma pessoa vaidosa. Muita gente acha que eu não sou. O meu cabelo, graças a Deus, ele é muito bom. Todo cabeleireiro fala isso. Teu cabelo é muito bom, pode fazer luzes, que ele não abre ponta, ele não quebra, sabe? É um cabelo meio doido, assim, que nem eu, claro. Então, assim, graças a Deus, meu cabelo é muito bom. Eu tenho o sonho de ter cabelo crespo, mas eu sei que eu não vou conseguir nunca ter cabelo crespo, eu não consigo nem encrespar.
É muito difícil eu fazer meu cabelo crespo, mas eu não cuido. Os meus cuidados básicos são: eu faço uma hidratação de vez em quando. De vez em quando, assim, eu não vou dizer que é a cada 15 dias, 20 dias, porque eu vou estar mentindo. É quando eu falo assim, ah, vou fazer uma hidratação com óleo de coco, tá? Então, assim, eu não gasto com o meu cabelo nada. O meu cabelo é oleoso na raiz, eu tenho que lavar o cabelo todo dia, ainda mais se eu tenho show. E se eu dou aula, eu tenho que lavar o cabelo depois da aula e eu tenho que lavar o cabelo depois do show. E eu não seco com secador. Talvez isso seja um segredo, porque o secador estraga muito. E eu odeio secar o cabelo. Então, assim, muito raramente, mas muito raramente, eu vou secar o cabelo no inverno, só a raiz ainda. Eu não seco ele inteiro, eu deixo ele secando ao natural. Vão me ver muitas vezes de cabelo molhado, porque eu não tenho paciência pra secar. É muito cabelo. Vocês acham que não, mas eu tenho muito cabelo. Só quem já cuidou disso daqui sabe o quanto cabelo eu tenho e eu tinha muito mais. Então, assim, é muito cabelo pra secar. Eu tenho que ficar no mínimo 1 hora secando o cabelo. Eu não tenho paciência pra isso. O meu cabelo é liso, assim, ele seca natural e ele fica lisinho, tranquilo. E produto, assim, eu não passo nada. Então, a hidratação com óleo de coco. Não uso secador. O shampoo é o shampoo mais vagabundo possível que eu uso, tá? Eu não tenho medo e vergonha de dizer isso. Eu uso shampoo vagabundo sim, porque quando eu invisto num shampoo e eu compro um shampoo caro, que eu acho que meu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, fica uma porcaria, fica muito ruim. Então é o shampoo aqueles de litrão. Aqui eu compro shampoo de 2 litros, aquele bem assim, porque meu cabelo é oleoso. E eu invisto, não financeiramente, mas eu procuro condicionadores que tenham uma boa consistência, que deixem o meu cabelo bom. Então, mas não são caros. Então eu uso, pra mim o Seda é um condicionador que deixa o meu cabelo bom. E eu uso condicionador só nas pontas, não posso colocar na raiz. Então eu não tenho trabalho com o meu cabelo. Eu não posso dizer que meu cabelo trabalha. Agora, claro que se eu faço luzes no meu cabelo, é um horror pra desembaraçar o meu cabelo. Ele é muito fino, então por isso que às vezes as pessoas acham que eu não tenho tanto cabelo, mas o meu cabelo é muito fino. E aí, quando eu tenho que desembaraçar meu cabelo, geralmente os cabeleireiros pedem tempo. Pera aí que tá muito difícil. Às vezes eles pedem pra eu desembaraçar, se eu tenho mais prática, porque realmente ele embaraça muito. Mas com o shampoo certo, ele não embaraça tanto. Certo? Então, meu cabelo é isso, gente.